O Apache implora a mulher pobre para alimentar seus gêmeos e vira seu escravo para sempre. O sol castigava o sertão como um martelo inclemente, estilhaçando a terra seca sob os pés de Antônia. A jovem viúva morava numa casa pequena, feita de barro e sonhos rasgados, onde o vento arrastava poeira e segredos. Sua filha Débora, miúda como um passarinho ferido, puxava o cheiro de suor e esperança da mãe. O cansaço sulcava o rosto de Antônia. Pele queimada, olhos fundos. Mãos calejadas pelo combate diário contra a fome e a seca. Foi numa tarde opaca, quando o céu parecia se despedir sem qualquer promessa, que a porta da casa rangeu, lenta, entregue aos anos e ao abandono. Apareceu Raul, um homem magro, a pele marcada pela derrota, olhos profundos demais para aquele sertão. Em seus braços, 2 bebês gemiam num pranto cortante, vazio e desesperado. Por favor, a voz trêmula, quase sufocada, penetrava no silêncio impossível de negar. Meus gêmeos têm fome, Antônia. Só quero um pedaço de pão, um pouco de água. O rosto dele não segurava a vergonha do pedido. Ou seria orgulho, mas a urgência clara como faca. Antônia sentiu o coração apertar, as mãos tremendo tanto quanto os meninos. Era um embate invisível, o medo de mais uma boca saciar, o risco de dividir o pouco que tinha, contra uma centelha de humanidade que recusava ser calada. O aperto na garganta tomou espaço. A decisão veio rápida, como trovão no sertão. Ele entraria. A casa pequena se tornou abrigo. A fome se multiplicou em silêncio compartilhado. Raul, o Apache derrotado, apesar da pele dura, mostrou-se mais que sombra e pó. Suava, lavrava, exaurido, para ajudar a plantar, para fazer nascer vida ali onde tudo parecia morrer. Mãos ossudas trabalhavam sem descanso, por dias que mais pareciam tormentas, até que a terra, antes fria e cruel, respondeu com verdes rebeldes. A dignidade começava a sussurrar entre as plantas que cresciam. Um sopro de esperança. Mas o passado, implacável e sorrateiro, veio se aproximando, deslizando entre sorrisos e olhares furtivos. Antônia descobriu coisas que ardiam como brasas. Raul não era simples desconhecido, mas um fio antigo, delicado e perigoso, daqueles que puxam tudo junto quando se mexe. O silêncio pesado instalou-se entre eles, palavras não ditas, desconfianças que batiam no peito como alertas. E naquele momento em que a frágil paz ameaçava ruir, os gêmeos de Raul caíram doentes. O choro virou gemido abafado. A pele, que era rosa, foi ganhando um tom de sombra alaranjada pelo sol. Raul, consumido pela culpa que o sufocava, buscava desesperadamente uma saída, uma cura, um milagre, uma palavra que acalmasse a tormenta. Enquanto isso, o vilarejo vigilante não parava de cochichar. Olhos ardilosos fitavam a nova família. Murmúrios se transformavam em acusações veladas. Dedos eram apontados nos cantos. O escândalo crescia, ameaçador, enfurecido. Raul e Antônia viravam e a festa da colheita se aproximava. Festa que costumava ser farol de alegria, de esqueçador por algumas horas, mas que agora se vestia de nuvens escuras. O amanhã parecia uma bifurcação incerta. O vilarejo cairia na aceitação ou empurraria aquela missão de amor para o buraco das sombras. Quando o sol começou a se esconder atrás das nuvens pesadas, apareceu uma figura que carregava o próprio inferno no olhar. Alguém do passado de Antônia. Alguém que trazia mais que lembranças, uma ameaça pronta a despedaçar tudo que se erguera desde aquele dia fatal. O silêncio pairou, cortado apenas pelo vento e o choro distante dos gêmeos. O que virá? O que não deve voltar? O que será capaz de destruir o futuro? Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairou, cortado apenas pelo vento e o choro distante dos gêmeos. A sombra que se aproximava parecia carregar o passado de Antônia como um fardo. Ao erguer o olhar, a mulher reconheceu a figura. Era Pedro, seu antigo amor, que deixara o vilarejo há anos em busca de fortuna, mas cuja presença ali agora ameaçava abalar as fundações de sua nova vida. Pedro, com os olhos tão sombrios quanto a tempestade que ameaçava desabar, avançou passos lentos, como se cada movimento fosse uma luta em si. Antônia, chamou, a voz embargada por lembranças e promessas não cumpridas. Vi porque ouvi dos gêmeos. Dizem que estão doentes, mas eu não sabia que você estava na companhia de Raul. Raul, que ouvira a pronúncia do nome como uma... O vilarejo fora sombrio com seus murmúrios e olhares avaliativos, mas a chegada de Pedro tinha o cheiro de combustível. O vento carregava o sussurro. Ele nunca deveria ter voltado. Eu fui embora para fazer algo de mim, Antônia, insistiu Pedro, enquanto os gêmeos gemiam em fundo, parecendo sentir a tensão. E agora que voltei, encontro você nesse estado, com um mapache cuidando de sua casa. Um homem que, pela sua origem, deve ter nascido para trazer problemas. Antônia estourou em raiva, a indignação esquentando seus... Mas Pedro, ainda inabalável, também guardava seus próprios segredos. Você se esqueceu de quem eu sou? Fui embora, mas trouxe algo comigo. Não é só minha fortuna que eu acumulei na cidade grande. Na verdade, eu sou o responsável por aventuras que você nunca soube, Antônia. Eu vim por eles, sim, mas não só para saber sobre os gêmeos. Eu tô aqui porque há algo mais. Um silêncio pungente se instalou ao redor. Raul, que já não esperava a revelação de um traíra, agora via o homem com olhos de predador e presa, tudo num só movimento. O que você quer dizer? O que mais existe além de nós? Sua voz tremia, não de medo, mas de confusão e ira. Eu não sabia que você estava com ela, falou Pedro, hesitando, mas em um volume que cortou o ar. Eu sou o pai delas, os gêmeos, Raul, eu sou o pai delas. O escândalo estalou no ar como vidro quebrando. O mundo de Antônia desabou. O coração dela se partiu em 1000 pedaços, despedaçando a esperança que nurtira nos últimos dias. A revelação foi como um sopro de brisa cortante em um dia quente, enlouquecendo a paz que, por um momento, havia se instalado. Os olhares das pessoas que antes eram meras sombras, agora se estruturavam em juízos e críticas. O vilarejo inteiro seria um tribunal. E normalidade? O que agora restava da vida simples e purificada que havia construído ao lado de Raul? A dor a sufocava, e o futuro, que parecia vislumbrar-se como um campo fértil de possibilidades, agora tinha o cheiro de queimado. O que será que aconteceria agora? Um triângulo confuso? Uma batalha por amor e paternidade? O destino dos gêmeos seria decidido entre aqueles que uma vez compartilharam sonhos, mas que agora se encontravam em lados opostos. E as vozes do vilarejo, os sussurros de passado, a verdade escondida. Que outras sombras poderiam ainda aparecer, desnudando as reais intenções de cada um? O grito de um dos gêmeos rompeu o ar e todos viraram os olhos para ele. O que sobrou da esperança? O que os aguardava nas encruzilhadas da vida? A turbulência havia apenas começado. O grito de um dos gêmeos rompeu o ar e todos viraram os olhos para ele. Aquela revelação, como um súbito afluxo de uma tempestade, desmoronou as esperanças que antes pareciam fortes. A tensão pulsava entre os presentes, e o olhar de Antônia oscila entre a confusão e a dor. A verdade cuspida por Pedro era uma lâmina afiada, cortando laços, desenterrando segredos e colocando à mostra os fragores de um passado alimentar. Os murmúrios aumentavam, o vento parecendo levar consigo as palavras sussurradas e risadas cínicas. "O que se passa aqui?" bradou um vizinho, um homem de aparência resmungona, seus olhos repletos de condenação.
A multidão se aproximava, como um bando de abutres atraídos pela carne em decomposição de uma narrativa, que virava vitrine de escândalo. Antônia, com as mãos tremendo, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pedro, você é o pai? A incredulidade estalava em sua voz, como se estivesse tentando escutar a verdade através de um eco distante. Mas como? Por que nunca disse nada? O azul de seus olhos, antes cheio de ternura, agora se tornava uma tempestade. Uma figura pequena, quase invisível na confusão, surgiu repentinamente. Era Débora, a filhinha de Antônia, com o olhar carregado de inocência. Mas ali, ela não era só uma criança. Ao lado dela estava uma mulher, destemida e enérgica, que carregava um segredo guardado por tempo demais. "Papai, olha!" gritou Débora, apontando para a mulher que agora também se mostrava. Era Carla, uma antiga amiga de infância de Antônia, rosto marcado pelo sofrimento, mas com a chama da determinação a brilhar em seus olhos. Eu não consegui ficar calada e vim dizer a verdade. O murmúrio da multidão tornou-se um rugido. "Como você pode estar aqui?" indagou Antônia, já presa entre a incredulidade e a urgência de entender. O olhar eloquente de Carla desnudou a angústia silenciosa que ela guardava. "Eu sou a mãe dos gênios também", revelou as palavras caindo como fardo pesado sobre o espaço estreito. "A verdade que você nunca soube, Antônia. Pedro me enganou. Ele não é o pai." O silêncio se transformou em um grito coletivo. Alguém na multidão exclamou: "Ele os abandonou", e a repercussão foi como fogo em palha seca. A revelação cortou o ar, transformando cada olhar, cada acusação, numa tempestade de indignação. Raul se voltou para Pedro, os olhos ardendo como brasas, a certeza de um triângulo amoroso transformando-se em um emaranhado de traições. Antônia mal podia suportar a ferida que se abria. "Como você pôde?" gritou para Pedro, que agora se tornara o centro do furacão. Os gêmeos, em sua inocência, choravam, sentindo a tensão no ar. O que seria mais devastador do que isso? As certezas despedaçadas, a paternidade contestada e a mulher que se dizia amiga transformada em rival. Raul, com o coração aflito, contemplou a situação. Ele poderia ser um amigo em busca de redenção, ou um homem enraizado no amor, agora afogado pelas veredas do passado. Uma linha tênue separava as emoções de cada um. As perguntas pendiam no ar. O futuro, que antes parecia promissor, agora estava envolto em escuridão. E enquanto o vilarejo assessorava esse drama com um ar expectante, a sombra da traição se espalhava. O que mais estava escondido sob a superfície do cotidiano? O calor da luta pela verdade, o desejo de cura e reconciliação, tudo naufragando nas águas turvas da desilusão. O gêmeo que chorava se calou de repente, e por um instante houve silêncio. E ao fundo, o som de um relâmpago estalava, cortando o céu, um prenúncio do tormento que estava por vir. A tempestade se aproximava, e o que já parecia devastador poderia se transformar ainda mais intenso. A vida de todos estava prestes a mudar, e o vilarejo, um campo de batalha pela honra e verdade. O grito de um dos gêmeos rompeu o ar, e todos viraram os olhos para ele. A verdade cuspida por Pedro era uma lâmina afiada, cortando laços, desenterrando segredos e colocando à mostra os fragores de um passado alimentar. Os murmúrios aumentavam. O vento parecia levar consigo as palavras sussurradas e risadas cínicas. "O que se passa aqui?" bradou um vizinho, um homem de aparência resmungona, seus olhos repletos de condenação. A multidão se aproximava, como um bando de abutres atraídos pela carne. Antônia, com as mãos tremendo, sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Pedro, você é o pai?" A incredulidade estalava em sua voz, como se estivesse tentando escutar a verdade através de um eco distante. "Mas como? Por que nunca disse nada?" O azul de seus olhos, antes cheio de ternura, agora se tornava uma tempestade, um abismo de questionamentos. Raul, paralisado, forçava a respiração. O homem que se tornara seu abrigo naquelas áridas terras agora enfrentava seu maior inimigo, o peso do passado
clamando por sua atenção. Isso é uma mentira. Sua voz gritou, mas as palavras não tinham força. Ele estava diante do homem que trouxera de volta a luz de um amor que não se apagou, mas que agora se enrolava na escuridão do desespero. E como se o universo precisasse intensificar ainda mais a dor, um movimento furtivo escorregou entre a multidão. Uma figura pequena, quase invisível na confusão, surgiu repentinamente. Era Débora. Como você pode estar aqui? Indagou Antônia, já presa entre a incredulidade e a urgência de entender. O olhar eloquente de Carla desnudou a angústia silenciosa que ela guardava. Eu sou a mãe dos gêmeos também, revelou, as palavras caindo como fardo pesado sobre o espaço estreito. A verdade que você nunca soube, Antônia. Pedro me enganou. Ele não é o pai. O silêncio se transformou em... A revelação cortou o ar, transformando cada olhar, cada acusação, numa tempestade de indignação. Raul se voltou para Pedro, os olhos ardendo como brasas, a certeza de um triângulo amoroso transformando-se em um emaranhado de traições. Antônia mal podia suportar a ferida que se abria. Como você pôde? Gritou para Pedro, que agora se tornara o centro do furacão. Os gêmeos, em sua inocência, choravam, sentindo a tensão no ar. O que seria mais devastador do que isso? As certezas despedaçadas, a paternidade contestada e a mulher que se dizia amiga transformada em rival. Raul, com o coração aflito, contemplou a situação. Ele poderia ser um amigo em busca de redenção ou um homem enraizado no amor, agora afogado pelas veredas do passado. Uma linha tênue separava as emoções de cada um. As perguntas pendiam no ar. O futuro, que antes parecia promissor, agora estava envolto em escuridão. E enquanto o vilarejo assessorava esse drama com um ar expectante, a sombra da traição se espalhava. Diante de todos, um novo elemento se erguia entre a poeira e a agitação. Uma figura conhecida, mas esquecida, surgiu na cena, ainda mais inesperada que as revelações anteriores. Era Maria, a mãe de Antônia, que havia partido há anos atrás, dada como morta em um acidente. Seu olhar, profundo e arrebatador, mirava o tumulto. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sua voz, ao mesmo tempo doce e enérgica, ecoou como um chamado ancestral. Seus cabelos, prateados pelo tempo, iluminavam seu rosto resoluto. E a multidão, perplexa e inquieta, se calou, como se reconhecesse a presença de um espírito que deveria estar descansando em paz. Antônia mal conseguia acreditar. Mãe! A palavra escapou de seus lábios como um sussurro em meio ao caos. Mas eu pensei que você estava morta. Maria caminhou à frente, cada passo reverberando as verdades ocultas. Eu voltei, filha, e trouxe algo comigo. O murmúrio se intensificou, cada presente estranhamente ciente de que as revelações estavam longe de terminar. Nos braços de Maria, uma pequena caixa de madeira, coberta de símbolos ancestrais. Capturou a atenção. O que está dentro? Gritou Pedro, seu tom quase ameaçador. Mas a curiosidade que lhe havia servido como escudo agora começava a esfarelar. Você realmente tem a audácia de voltar agora, mãe? Antônia questionou, os olhos cheios de emoção contraditória. O olhar de Maria se fixou nos gêmeos. Isto pode mudar tudo. Aqui está o que todos vocês precisam saber. A verdade que vai além de mim e de você, que afeta todos nesse vilarejo. E assim, quando o lamento dos gêmeos subiu em um crescendo, um segredo que poderia redefinir o destino de cada um estava prestes a ser revelado. O que havia naquela caixa velha? O que mais seria desenterrado da terra árida de um passado de Mêitica? A agonia do destino inexorável se adensava, e o vilarejo, prestes a presenciar a epifania, segurava a respiração, na expectativa do choque que transformaria suas vidas para sempre. Quando Maria ergueu a caixa de madeira coberta de símbolos ancestrais, um murmúrio reverberou entre os presentes, como se o vento trouxesse consigo o peso das palavras não ditas. O olhar atento da multidão se fixou nela, e a tensão tornou-se palpável, como um fio prestes a se romper. Antônia, com o coração pulsando,
sabia que algo poderoso iria se revelar. O que está dentro dessa caixa, mãe? O questionamento de Antônia era um sussurro angustiado, perdido entre o desejo e o medo. Maria deu um passo à frente, seus olhos agora emitindo uma luz quase sobrenatural, enquanto a atmosfera parecia se espessar. Dentro dela repousa a verdade que sempre esteve oculta, um legado de família que você nunca conheceu. Antes que pudesse abrir a caixa, um trovão estourou, cortando o céu em dois. O som ecoou não apenas na terra, mas dentro de cada coração presente, trazendo um pressentimento de que a revelação não seria apenas reveladora, mas devastadora. Pedro, ainda atônito, proferiu: "A verdade? Que verdade? Venha logo e diga de uma vez." O tom agressivo ecoou, provocando murmúrios de desaprovação entre os vizinhos inquietos. Raul sentia-se paralisado, um espectador do seu próprio destino, cada batimento de seu coração ecoando a urgência da revelação que se aproximava. Maria respirou fundo, sua determinação se fazendo visível. "Antônia, você precisa saber que a vida que você conheceu não era tudo o que parecia." A mão de Maria finalmente se moveu em direção à caixa, seus dedos deslizando sobre a superfície, como se reconhecesse uma verdade ancestral. E então, quando a tampa da caixa se abriu, uma luz ofuscante irrompeu, preenchendo o espaço como um relâmpago. Chocada, Antônia cerrou os olhos e teve a impressão de que o próprio tempo havia parado. A multidão, em um silêncio reverente, contemplava a cena. Dentro da caixa havia uma série de documentos, amarelados pelo tempo, entre eles uma foto de uma mulher que fez Antônia gelar o sangue. Ela, quem é? A pergunta escapuliu-se de seus lábios, seus dedos tremendo ao tocar a imagem. Os olhos da mulher na foto eram idênticos aos seus, mas com um brilho. A confissão cortou como uma lâmina. O ar se tornou rarefeito e as palavras ecoaram em sua mente como um mantra aterrador. De repente, uma voz diferente se ergueu, vindo da multidão. "Como assim? Você está dizendo que duas mulheres podem ser a mãe dela?" O clima mudara. Um calor incômodo começou a aumentar. O julgamento estava começando. Raul, finalmente despertando de seu estado de atordoamento, exigiu: "Que tipo de piada é essa, Pedro? Não podemos acreditar nisso." E nesse instante de caos, mais uma revelação chocante se desenrolou. A mulher que estava ao lado de Débora, Carla, começou a falar: "Isso não é tudo, Antônia. Você também tem outra irmã. Uma irmã que também é filha de Pedro." Os sons dos murmúrios viraram gritos, e a tempestade que pairava sobre o vilarejo parecia uma mera sombra da agitação que agora emoldurava o evento. "Você não sabe o que está dizendo." Pedro tinha um olhar de desprezo, e a indignação aumentava na multidão. Antônia, com uma mistura de raiva e desespero, perguntou: "Que outra mentira você trouxe, Carla?" Carla, corajosa, continuou: "Ela foi dada como desaparecida, mas eu juro, trabalhei para descobrir onde ela estava. Eles nunca te contaram." A revelação estava surcando a superfície, levando todo o vilarejo ao desespero. Os chocalhos dos gêmeos se uniam ao alvoroço, enquanto um pesadelo se desenrolava diante de olhos perplexos. Maria, ainda segurando a caixa, acrescentou: "A história da nossa família nunca foi só sobre o que é visível. As relações que estabelecemos ao longo do tempo têm consequências que ecoam na eternidade." Uma inspiração coletiva pareceu se formar, um redemoinho de emoções que poderia levar a qualquer direção. Entretanto, no cerne do caos, um relâmpago mais intenso estourou, e a tempestade que pairava no horizonte finalmente desabou. E antes que todos pudessem compreender o que realmente estava em jogo, um grito rasgou a noite, um grito que ecoou como um clamor de salvação ou destruição, uma súplica por compreensão em meio ao furor da revelação. Quem era realmente a verdadeira mãe de Antônia? E qual o destino de todas aquelas vidas entrelaçadas, cujos fios pareciam prestes a se romper sob o peso de segredos inomináveis? Assim,
O vilarejo, agora à mercê das verdades não ditas, aguardava com a respiração suspensa o que o amanhã traria. Quando Maria ergueu a caixa de madeira coberta, o que aquela caixa poderia revelar? O que você trouxe, mãe? A insegurança balançava entre suas palavras, entre o desejo de saber e o pressentimento de calamidade. Maria olhou em volta, como se buscasse coragem nos rostos perplexos da multidão. Dentro dela existe a verdade que sempre esteve oculta, um legado que você nunca conheceu. Assim que as palavras caíram, um trovão ecoou, e a atmosfera se agitou como um mar revolto. Os presentes sentiam a vibração no chão. Um prenúncio de que a revelação tinha o poder de desmantelar tudo. Sussurros cortavam o ar, a ansiedade crescia. Pedro, com um desdém que transbordava, gritou: "Que verdade! Venha logo e diga de uma vez." Maria fez uma pausa, seus dedos trêmulos deslizando sobre a caixa. "Antônia, a vida que você conheceu não era tudo o que parecia. Existe um segredo tão profundo, uma conexão que vai além do que você imagina." E então, quando a tampa da caixa finalmente se abriu, uma luz irrompeu como um relâmpago cruzando o céu escuro. Antônia cerrou os olhos, assustada, enquanto aqueles ao seu redor pareciam prisioneiros de um encanto hipnótico. Dentro da caixa, documentos amarelados e uma foto de uma mulher, estranhamente familiar, esperavam. "Quem é ela?" Antônia perguntou, com a voz anasalada pelo medo. A imagem refletia seu próprio rosto, mas trazia uma tristeza insondável. "Ela é a sua verdadeira mãe, Antônia, e eu também sou", disse Maria, cada palavra como um golpe de martelo, desfazendo toda a ilusão. A multidão, que antes apenas murmurava, agora se agitou como uma onda. "Como vocês podem ser duas mães?" Alguém gritou, espanto e incredulidade nascendo naqueles que assistiam ao drama. O peso da revelação deixou Raul sem fôlego. "Isso não faz sentido. Você está quebrando o chão sob nossos pés, Maria." Mas antes que qualquer coisa pudesse se consolidar, uma nova presença surgiu. Entre a multidão, uma figura familiar se erguia. Era Renato, o amigo de Pedro. Ele tinha um olhar intenso, um brilho no olhar que denunciava um segredo. "Isso não é tudo, gente. Estou aqui para dizer que há mais nessa história." "O que você sabe?" perguntou Pedro, com nervosismo tomando conta dele. "Se tem algo mais, fale agora. Eu não apenas testifiquei o que aconteceu entre vocês, mas também descobri algo nos documentos que podem reescrever todo o passado de Antônia." Renato prosseguiu, seu discurso fervoroso atraindo ainda mais a atenção. "A mulher na foto não é apenas sua mãe, mas também está ligada a um antigo clã que esconde segredos ainda mais profundos." O coração de Antônia disparou, cada batida trazendo dor e confusão. "Que segredos? O que você está dizendo?" Seu tom se elevou à medida que a indignação se tornava avassaladora. Renato respirou fundo, como se estivesse à beira de algo monumental. Ela era parte de um círculo que cuidava de algo poderoso. "E antes que eu esqueça, você não é a única filha de Pedro." Um silêncio maior tomou conta de todos, interrompido apenas pelos choros distantes dos gênios. Os olhares mudaram para Pedro, agora cercado por sombras que se amontoavam a cada nova revelação. Antônia não podia acreditar no que ouvia. "Outra filha? E você vai me dizer que o que eu sou, a família que construí, não passa de uma mentira?" Renato assentiu, o medo invisível desenhado em seu rosto. "Antônia, existem segredos mais profundos do que você pode imaginar." "Na verdade, Pedro, você sabia disso tudo, não sabia?" A acusação parecia um tiro certeiro. O tumulto se instalou. Os murmúrios se tornaram gritos, dúvidas e certezas se entrelaçando pelas vozes aflitas da multidão. Dentro de seu peito, a dor de Antônia espiralava em desespero, a estrutura de sua vida extinta em um piscar de olhos. E no centro de tudo, Maria, a caixa e a verdade feroz que ainda pairava no ar, à espera de mais revelações. O que mais estava escondido? A tempestade estava apenas começando,
e aqueles que estavam presentes mal podiam imaginar as catástrofes que viriam. A história de todos ainda estava por ser revelada. Maria, com a caixa ainda nas mãos, olhou para Antônia, expectante, como um sol que desponta entre nuvens escuras. A tensão pairava, e todas as atenções se voltaram para ela. O ar carregado de expectativa parecia vibrar ao redor, cada respiração uma prece silenciosa. Antônia sentia o coração pulsar em seu peito, um tambor que prenunciava a tempestade que logo se abateria. Escutem, começou Maria, os lábios trêmulos enquanto tentava manter a voz firme. Mas antes que pudesse revelar a verdade, um grito ensurdecedor rasgou o ar. Era Débora, a pequena, que observava o tumulto, os olhos arregalados, a boca aberta em horror. Mãe, olha, aquele homem! Todos se voltaram, e como um furacão inesperado, uma figura imponente emergiu da multidão. Era Joaquim, o mais temido da vila, conhecido por sua brutalidade e domínio. Com seus braços cruzados, um semblante sombrio, ele se adiantou, e seu olhar penetrante focou em Pedro. Eu sabia que você voltaria, mas digo uma coisa, não pode ficar impune pelo que fez. A multidão, que até aquele instante parecia concentrada na revelação da caixa, agora fervia em murmúrios de apreensão. O que ele quer dizer? Falava um homem da primeira fila. Os olhos se arregalavam, e a tensão crescia como a umidade antes da chuva. Antônia, assustada, questionou. O que você sabe, Joaquim? A incerteza se misturava à urgência em sua voz. A mão de Raul apertava dela, da preocupação estampada em seu rosto. O ardor dos segredos e o ar carregado de promessas não ditas tornavam aquele momento insuportável. Não sou eu quem deve responder. Joaquim resmungou, sem desviar o olhar do homem que se tornara o centro do furacão. São suas ações, Pedro, que estão prestes a te alcançar. E em um gesto dramático, ele apontou para a caixa. O que está guardado não é só a verdade de Antônia, mas também o que você tentou esconder. Eu sei sobre os planos que você fez e o que aconteceu com minha irmã. Um silêncio mortal tomou conta da cena. Sua irmã? A incredulidade enchia o ar, enquanto as palavras de Joaquim reverberavam como um eco distante. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os presentes, a confusão e a indignação crescendo como um incêndio prestes a consumir tudo. As mãos de Antônia foram à testa, um nó se formando em seu estômago. Você não pode estar falando sério. Sua voz falhou. Pedro, por sua vez, estava paralisado, a expressão se desfigurando de certeza. Não, não pode ser. Foi você quem a traiu, Pedro. Foi você quem a colocou em perigo, gritou Joaquim, a cólera transbordando. Eu a procurei durante anos, e você teve a audácia de voltar e se esconder atrás de novas mentiras. E enquanto a realidade se desdobrava em um turbilhão insuportável, Maria viu-se obrigada a intervir. Chega, parem, a verdade deve vir à tona por conta própria. Ela gesticulou freneticamente em meio ao caos crescente. A caixa, com seu conteúdo misterioso, poderia oferecer respostas, mas ainda mantinha o poder de destruir tudo. Em um momento dramático, ela tirou de dentro da caixa um antigo diário, suas páginas desgastadas e amareladas pelo tempo. Aqui conta-se tudo. A conexão de cada um de nós, os laços que ninguém conhecia. Joaquim, Pedro e você, Antônia. As palavras dela soaram como um clarim, chamando a atenção de todos. E a revelação veio como um dilúvio. Você não é apenas uma irmã de sangue de outra mãe, mas a peça central de um jogo antigo. O segredo carrega mais do que imagina. O governo, a máfia local, tudo se entrelaça aqui. Maria exclamou, gesticulando para o diário, que agora pesava nas mãos de Antônia como a verdade que ninguém queria encarar. O murmúrio da multidão transformou-se em abalos sísmicos de choque e incredulidade. Os segredos que Pedro pensou guardar, eles podem mudar tudo. A paternidade, a memória e o que aconteceu com minha irmã. Joaquim insistia, as emoções à flor da pele. Antônia sentiu-se tonta, o chão a tremer sob seus pés. O que isso realmente significa? Ela estava perdida,
o futuro escapando pelas suas mãos, enquanto a verdade, agora revelada, parecia um labirinto sem saída. No momento em que a multidão explodiu em vozes e olhares, um trovão ainda mais forte rugiu no céu, e a noite escura pareceu engolir tudo. Um novo elemento havia entrado em cena, e a jornada da verdade apenas começava. O que mais estava escondido naquele labirinto de segredos e mentiras? O que o destino guardava para aqueles entrelaçados em uma teia de traições? Todo o vilarejo parecia à beira de uma tempestade. A expectativa era insuportável. Quando Maria Antônia sentiu um nó na garganta, uma mistura de urgência e medo pulsando em sua essência. "Você realmente vai abrir?" murmurou Pedro, seu tom carregado de desconfiança, enquanto sua face se contraía em uma expressão que misturava expectativa e medo. Ele não queria que os segredos do passado emergissem. Temia que sua vida, já tão complicada, se tornasse um abismo. Ainda as palavras de Maria ecoavam. "Antônia, há verdades enterradas aqui que podem mudar tudo." E com um movimento tremido, ela finalmente levantou a tampa da caixa, revelando um diário envelhecido e documentos amarelados. Todos prenderam a respiração. O diário continha relatos, memórias e segredos que poderiam desfazer o que havia sido construído entre eles. Maria começou a folheá-lo, os olhos cintilantes com as sombras do passado. Isso pertence a uma linhagem antiga, uma que traz segredos não só da família, mas também um aviso. O murmúrio da multidão aumentou enquanto as palavras de Maria reverberavam pelo ar. As vozes inquietas expressavam a confusão e a curiosidade daquelas almas presas em uma trama complexa. "O que é isso? O que você está dizendo, Maria?" bradou um vizinho, a indignação estampada em seu olhar. Maria, então, segurou um pedaço do diário que parecia mais importante. "Pedro." Ela hesitou, a voz embargando. "Há um nome que não foi mencionado. Um nome que não aparece em lugar algum dos relatos que você conhece." A tensão no ar era palpável. "Que nome?" perguntou Antônia, o coração acelerando. "Meire." O nome escapuliu de seus lábios como se estivesse liberando uma maldição. Todos na multidão ficaram em silêncio, a expectativa se transformando em pavor. "Ela era uma mulher poderosa", continuou Maria. "Uma mulher que cruzou seus caminhos. Alguém que detém parte da verdade que vai além de você, Antônia." A incredulidade tomou conta do ambiente. Pedro, seu semblante tomado de incerteza, balbuciou. "Mas eu nunca soube." O entrelaçamento das suas palavras com a confusão da multidão se tornava um eco sombrio. E de repente, o que parecia ser apenas um conflito de emoções transformou-se em algo mais profundo. Um grito atravessou o espaço, vindo da multidão. Era um grito de choque, seguido de um corpo caindo ao chão. Berenice, a mãe de Pedro, desmaiou, incapaz de suportar a revelação. Joaquim, impassível, avançou, tentando ajudá-la, seus olhos escaneando a cena como um gato à espreita. "Ela sabia", bradou Joaquim, a voz carregada de fúria. "Ela sabia de tudo isso e nunca disse." A confusão se transformou em um alvoroço. O que estava acontecendo? Antônia se viu trêmula. A tempestade que se erguia no horizonte estratégico estava entrando em erupção diante de seus olhos. As revelações sobre Meire, a ligação familiar toda, e agora a súbita crise envolvendo Berenice moldaram um quadro que ela nunca poderia imaginar. Maria, sem perder o ritmo, continuou. Meire não era uma estranha apenas. Ela estava conectada a todos nós. E a verdade que carrega em si estava guardada em segredo porque o peso das suas consequências era demasiado. "O que isso significa?" Antônia questionou perplexa. O turbilhão emocional tomou conta de seu ser, e toda a segurança que havia encontrado ao lado de Raul evaporou como vapor. Um balançar da multidão, um clamor e outro trovão. A vida no vilarejo parecia um filme em câmera lenta, onde cada um questionava a própria realidade. Os olhares se voltaram, agora com expressões de medo misturado ao questionamento. O que Berenice sabia? Qual era o segredo que Meire prometia desvendar? E, acima de tudo, o que mais estava escondido nas sombras do passado?
Em meio à agitação, o choro dos gêmeos ressurgiu, como se fizesse eco às incertezas que inundavam o ambiente. E naquelas indagações, naqueles olhares indecisos, a tempestade que se aproximava tornava-se não apenas um fenômeno natural, mas um prenúncio do colapso das vidas entrelaçadas ali. O futuro, que antes parecia uma estrada clara, agora encolhia-se a um labirinto de mistérios, onde cada passo poderia ser o abismo. E assim, enquanto a caixa permanecia aberta, um novo ciclo de descoberta se iniciava, um campo a ser desbravado sob a luz de segredos a serem revelados. O que mais estava em jogo? Quais medos e verdades viriam à tona? As vidas de todos dependiam disso, e a pergunta ressoava nas mentes de todos ali. Quanto tempo teria até que tudo se desmoronasse para sempre? Quando Maria ergueu a caixa de madeira coberta de símbolos ancestrais, o ar parecia suspenso, como se o tempo houvesse se detido em sua marcha. Todos os olhares, antes dispersos, se voltaram para aquela caixa, cada um deles repleto de expectativa e temor. A natureza, aparentemente, também se preparava para o que estava prestes a ser revelado, pois um trovão estrondou, assim como os corações dos que aguardavam ansiosamente. Antônia sentiu um nó na garganta. Uma mistura de urgência e medo pulsando em sua essência. "Você realmente vai abrir?" murmurou Pedro, seu tom carregado de desconfiança, enquanto seu semblante se contraía em uma expressão que misturava expectativa e temor. O segredo da caixa tinha o poder de desmoronar tudo o que conheciam. Ainda as palavras de Maria ecoavam. "Antônia, há verdades enterradas aqui que podem mudar tudo." E com um movimento trêmulo, ela finalmente levantou a tampa da caixa, revelando um diário envelhecido e documentos amarelados. Todos prendera. Uma sensação de temor caiu sobre eles, como se uma sombra naquela habitação se aproximasse. O diário continha relatos, memórias e segredos que poderiam desfazer o que havia sido construído entre eles. Maria começou a folheá-lo, os olhos cintilantes com as sombras do passado. Isso pertence a uma linhagem antiga, uma que traz segredos não só da família, mas também um aviso. O murmúrio da multidão aumentou, enquanto as palavras de Maria reverberavam pelo ar. O álcool das dúvidas e questão pairava. A tensão brotava como flores em um campo polvorento. Pedro, inquieto, interrompeu. "O que é isso? O que você está dizendo, Maria?" Maria olhou em volta, como se buscasse as palavras certas entre os rostos perplexos da multidão. Dentro desse diário estão não apenas as verdades sobre Antônia e sua mãe, mas também as responsabilidades que levam a outras. A tensão no ar era palpável. "Que responsabilidades?" perguntou Antônia, o coração acelerando. Maria, com uma expressão carregada de gravidade, desferiu seu golpe fatal. "Você não é apenas a filha de Pedro, e sim a filha de Meire. E mais, há uma irmandade secreta, um legado que se estende por gerações. O destino de todos nós está entrelaçado com esse legado." Os gritos de incredulidade ecoaram. Os murmúrios tornaram-se um rugido. A multidão, antes coesa, agora se dividia em facções de dúvida e desconfiança. O vendaval de segredos se avizinhava, prestes a abalar o vilarejo. E em meio a esse turbilhão, Berenice, a mãe de Pedro, cambaleou e desmaiou, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. "Ela sabia!" bradou Joaquim, um homem de semblante severo, avançando com determinação. "Ela sabia e nunca nos contou. Você é a culpada, Pedro." A tensão se intensificou exponencialmente, os corpos prontos para a briga, as vozes de acusação zunindo como abelhas em raiva. Antônia sentiu-se perdida. A terra sob seus pés parecia se dissolver, enquanto todas as certezas desmoronavam. O semblante de Pedro, dilacerado entre culpa e negação, tornava-se cada vez mais inexpressivo. "Isso não faz sentido!" gritou Pedro, a voz rouca. Eu nunca soube nada de Meire." As palavras escapuliram como se ele tentasse ganhar tempo, mas seus olhos denunciavam o medo.
Entretanto, uma nova figura emergiu da multidão. Uma mulher, de cabelos grisalhos e feições cansadas. Ela avançou com determinação, e sua presença tinha um peso inegável. "Já chega de mentiras!" exclamou, plantando os pés no chão como se firmasse sua posição em um campo de batalha. Era Carla, uma amiga de longa data de Antônia, mas havia algo diferente sobre ela, uma aura que indicava segredos há muito guardados. Meire não era apenas parte dessa linhagem, mas uma guardiã, e esse diário, Antônia, não é só um registro, é um mapa que mostra onde ela está. O tempo pareceu congelar enquanto as palavras de Carla se desfaziam na atmosfera carregada. A revelação suspensa no ar era como um sopro de gelo. "Ela está viva", proferiu, como se estivesse declarando o mais sutil dos segredos. "E eu sei onde encontrá-la." O murmúrio se transformou em uma explosão de sentimentos, dúvidas, esperanças e medos conflitando. Antônia, incapaz de processar a avalanche de informações, sentiu a certeza do próprio coração se desmanchar. Os olhares, antes hostis, agora procuravam uma nova resposta. "O que você quer dizer?" indagou, entre lágrimas e palavras trôpegas. Joaquim, com uma expressão de choque, parou e perguntou: "O que você fez, Carla? O que sabe que estamos prestes a perder?" E assim, enquanto o trovão rugia novamente em uníssono com a tempestade que se aproximava, a realidade do que estavam prestes a descobrir parecia mais crua do que nunca. O destino de todos estava calculado em uma trama complexa. A vida que conheciam estava girando em espiral. O que mais aguardava entre as sombras do passado? Como o futuro nebuloso poderia ser moldado por esse novo conhecimento? A noite se adensava, e o vilarejo, tomado pelo medo e pela esperança, esperava a próxima reviravolta. O que mais estava prestes a ser revelado, escondido sob camadas de segredos? Maria, com a caixa em mãos, olhou profundamente nos olhos de Antônia, como quem busca reforço em um vínculo que transcende a dor. O ar ao redor parecia pesado, as nuvens se acumulando, refletindo o furor crescente das emoções. A multidão, silenciosa por um momento, absorvia as palavras de Carla. "Meire está viva, e é hora de desenterrar os segredos que esta caixa guarda." A notícia cortou o ar como um raio, eletrificando qualquer resquício de dúvida. Pedro, em choque, balançou a cabeça, como se tentasse repelir o impacto. O passado, agora desnudado, trazia à tona sombras que ele nunca quis encarar. "Não pode ser, não pode!" exclamou, a voz embargada, os olhos vidrados, mas o silêncio quebrava-se. Um murmúrio crescendo entre os presentes, sempre mais intenso. "Como assim, Meire tá viva?" repetia uma mulher na multidão atônita. Berenice, ainda à beira do desmaio, foi amparada por Joaquim, que a olhava como se tentasse unir as peças de um quebra-cabeça partido. "Isso tudo é uma loucura!" gritou ele, a indignação transbordando. A perspectiva de uma irmã perdida e de um amor que ecoava em cada esquina da história estava prestes a trazer uma nova dimensão ao que já era uma tempestade emocional. Antônia, porém, em meio à confusão, sussurrou: "E se for verdade?" Então, em um ímpeto, Maria abriu o diário, a poeira dançando no ar, iluminado por um raio que atravessou o céu. Esta linha do tempo nos mostra mais que angústias. Ela nos revela laços sagrados, escolhas que moldaram quem somos hoje. Enquanto as palavras de Maria se escoavam, um som de batidas distantes surgia, como o trotar de um cavalo, crescendo em intensidade. Todos viraram seus rostos para o horizonte, e lá um homem montava, vestindo uma capa escura, a figura imponente tornando-se uma sombra contra a tempestade. "Meire!" o homem gritou, e sua voz era uma melodia de esperança e desespero, moldando-se ao mesmo tempo. O choque tomou conta, como se cada batida de coração, cada respiração, estivesse presa em um fio tênue. A intriga formou um nó na garganta de Antônia. O homem saltou do cavalo e avançou. Sua presença era como um trovão na escuridão.
Eu sou Miguel, o guardião de Meire. Ela precisa de vocês. Não há mais tempo a perder. A multidão se dividiu entre pânico e expectativa. Antônia olhou para Raul, seu olhar cheio de perguntas. O que faremos agora? A inquietação pulsava sob sua pele. E assim, em um instante, com um ato de coragem, tomou a decisão. Vamos juntos encontrá-la. Somos mais fortes assim. Joaquim, ainda segurando Berenice, assentiu. Por tudo que nos foi revelado, temos que descobrir a verdade. E nesse momento, uma luz bruxuleante nasceu entre eles. Seria a luz da compreensão, do perdão, talvez até do amor, um amor transcendente que poderia curar as feridas mais profundas. O grupo se formou em um círculo, os olhares unidos como os laços de uma família reconstituída. O futuro, uma interseção de destinos e escolhas, bradava à frente. O passado, embora pesado, poderia finalmente ser convertido em oportunidade. E assim, na alvorada de uma nova jornada, enquanto a tempestade começava a se dissipar, um eco de promessas e de histórias adormecidas reverberava pelo céu. O caminho à frente estava cheio de incertezas, mas a verdade finalmente seria revelada. O que lhes aguardava a cada passo? As sombras do passado ainda se esgueiravam entre eles. Mas o que era o passado se torna apenas uma ponte para o futuro. E assim, caros leitores, não deixem de apoiar este canal que traz histórias que emocionam até a última gota. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais pessoas a conhecerem esse universo encantador. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acham que aconteceu a seguir. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe essa chance escapar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com suas ações. Não espere nem mais.